Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Irmão, chegamos no último capítulo de Tiago, não é? Tem sido uma maravilhosa jornada no livro de Tiago. Creio que nós estamos aprendendo muito. Eu quero incentivar todos vocês que não puderam assistir ela na íntegra desde o primeiro culto, para que procurem no nosso canal do YouTube, que você pode acessar procurando por IEQ Paraíso, ou então pela bio do nosso Instagram, não é? Assista lá para que você acompanhe todas, não é, as pregações da série e compartilhe com aqueles que você acredita que precisa dessa mensagem, não é? E hoje nós vamos trabalhar Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Então, quem trouxe sua Bíblia, pode abrir aí, e quem está sem, pode acompanhar pelo projetor, para que nós possamos fazer a leitura juntos. Vamos à leitura? Prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que o esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam, testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores do que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações através da sua palavra, Senhor. Me dê sabedoria na fala, para que possamos compreender claramente o texto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vocês já viram logo de cara aqui que o texto ele é uma pancada, né? E quando eu comecei lendo aqui, Tiago, ele começa no primeiro versículo, né, nas primeiras palavras. Preste atenção, vocês que são ricos. E talvez nesse momento você olhou por cima do seu ombro e falou, não, Tiago está falando com o rico, né? Não é para mim isso aqui, não é? E você já começou a procurar um rico aí do seu lado, né? Na igreja. E no teu pensamento, talvez, tá tudo bem, pastor, eu não sou rico, mas continua falando aí, porque assim que eu encontrar um rico, eu vou dar o recado para ele. Né? Mas, ao longo do texto, né, você vai entender o porquê essa palavra precisa ser ouvida por todos nós. A importância de você compreender o que Tiago aqui está dizendo. Pense comigo, né? Quando um pai corrige o irmão mais velho, os caçulas ou o caçula, ele presta atenção na correção.
para não ser o próximo a cair no mesmo erro, não é? E ter sido e também depois ser alvo da repreensão do pai. Enquanto o pai chama a atenção do mais velho, talvez o caçula descubra que o mesmo problema, ele incorre no mesmo problema do irmão mais velho. E dá tempo dele se arrepender e parar, antes que o pai, não é? Hoje não pode, né? Dar uma varada, uma cintada, antes que o pai chame a atenção, não é? Sabe que na minha casa, quando eu era criança, tinha uma vara, literalmente, uma vara em cada cômodo. Outros tempos, né? Hoje você é processado pelo seu próprio filho. Enfim, mas assunto para outra hora. Então, a pergunta que vai nos guiar nesta manhã é: o que o dinheiro está fazendo com você? O que o dinheiro está fazendo com você? E o nosso ponto 1 é quando o dinheiro vira nossa segurança. Então, Tiago, ele começa, né, pedindo para que os ricos chorem. Se Tiago fala para eles chorarem, é porque, obviamente, eles não estavam chorando. E é estranho, porque quando nós não estamos bem, chorar, não é, se entristecer faz parte, isso é automático. Mas pelo que esses ricos iriam chorar? Se eles não se viam como pessoas miseráveis, se eles não se sentiam em perigo, pelo contrário, aos seus próprios olhos e aos olhos das pessoas, da sociedade, eles são aqueles que venceram, não é? Eles são aqueles que têm motivo para se alegrarem, não é? Tinham terras, né? Muitas terras, muitos bens. O texto fala que eles tinham funcionários, né? Tinham ouro, prata, roupas finas, não é? E tudo aquilo que nós chamamos de uma vida bem-sucedida de fato, não é? Mas veja, Tiago olha para essa mesma vida e não enxerga uma vida bem-sucedida. Ele enxerga diferente. No versículo 2 ele diz: sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos, comidos por traças. E no início do versículo 3 ele diz que o seu ouro e sua prata estão corroídos. Além, claro, do grande alerta que ele dá no versículo 1, dizendo para que eles não apenas chorem, mas gemam de angústia, por causa da desgraça que os esperam. Então, claramente aqui, Tiago vê esse tipo de situação, e nós vamos entender melhor, não é? Qual é a situação, de fato, que Tiago está vendo aqui, e ele vê ela extremamente diferente do que os próprios ricos estavam vendo e a própria sociedade também estava vendo. Porque olha o contraste que Tiago começa a criar. Aquilo que os homens chamavam de riqueza, Tiago chama de podridão. O que eles exibiam como roupa fina, Tiago chama de trapos. O ouro e a prata, né, que são seguranças, e eles contavam com isso, Tiago chama de tesouro corroído. Então veja, eles viam o dinheiro como algo poderoso, um Deus mesmo poderoso. E Tiago não enxerga esse poder no dinheiro. Tanto que no final do versículo 3 ele diz: a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Então Tiago ele continua com um contraste. O dinheiro que eles esperavam que os protegesse irá se voltar contra eles. O tesouro que eles tinham, que imaginavam que os salvariam, no final irá testemunhar contra eles. Aquilo que eles contavam como garantia para uma boa vida é o que no final irá devorá-los como fogo. Tiago está claramente mostrando aqui para nós que o dinheiro não pode cumprir com tudo aquilo que ele promete. E Tiago também, ao escrever para aqueles homens, está mostrando para eles que o dinheiro não cumprirá tudo aquilo que eles esperam do dinheiro. O dinheiro não pode dar segurança definitiva. O dinheiro não pode defendê-los de fato aqui e nem no dia do juízo. O dinheiro não pode sustentá-los e muito menos sustentá-los diante de Deus, na vida como a vida diante de Deus. Agora, é óbvio que o dinheiro não é inútil ou que o dinheiro em si seja um pecado. Ai, que delícia. Lembrei dos meus dois, né, cara?
Só quando é às 2 da manhã, e não é tão delícia assim. Mas volta aqui comigo. Não significa que o dinheiro é inútil. Deus usa salário, Deus usa trabalho, Deus usa nossas economias planejadas, nossas reservas, como meios da sua provisão em nossas vidas. São meios de provisão da parte de Deus. São instrumentos, ferramentas que Deus nos dá. O problema começa quando nós tratamos o meio que Deus nos dá, a ferramenta, não é? Quando nós tratamos o dinheiro como se ele fosse o Deus, o verdadeiro Deus. E não. O dinheiro é apenas um meio, uma ferramenta que o verdadeiro Deus nos entrega em provisão. Não é? Tanto o dinheiro não é um Deus, que o próprio texto diz que um dia todos nós iremos comparecer num tribunal, o dia do juízo, o dia que seremos julgados, e lá nós iremos estar diante do verdadeiro Deus, não é? E o dinheiro que muitos, como esses daqui do texto, contavam como algo poderoso para os proteger, não irá defendê-los naquele dia. Pelo contrário, Tiago usa aqui uma palavra que remete a um tribunal. E ele diz que o dinheiro irá ser uma prova contra eles, que é o versículo 3. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Isso aqui é uma linguagem de tribunal, porque de fato nos últimos dias haverá um tribunal, haverá um juízo e todos nós seremos julgados, não é? Então, a imagem que Tiago está criando aqui é o seguinte: imagine você aí, cada um de nós, diante de Deus, não é? No dia do juízo, nesse tribunal final, e Deus abre lá as acusações contra você, e claro que nós estamos imaginando aqui, supondo, obviamente, não é? Deus abre as acusações contra você e diz que uma das acusações é que você amou mais o dinheiro do que o próprio Deus. E óbvio que nós tentamos nos defender, ninguém quer a perdição eterna, e nós, não, Senhor, jamais. Sempre amei o Senhor acima de todas as coisas. Então Deus manda entrar o dinheiro, não é? O dinheiro no tribunal, para que ele conte diante de todos ali como era o seu relacionamento com ele. E ficaria muito, para não dizer outra coisa, muito chato se o dinheiro começasse a falar coisas como: ele passou a vida toda contando comigo, eu fui a segurança e o descanso dele, eu fui o Senhor que ele procurava primeiro, para me ganhar e me manter, sacrificava descanso, verdade e justiça, ele me acumulou e nunca me repartiu, enquanto pessoas ao seu redor precisavam. Dizia confiar em Deus, mas era comigo que a alma dele verdadeiramente contava. Seria um testemunho muito duro contra nós, principalmente se ele fosse verdade. E aqui você começa a entender o porquê essa mensagem é importante para nós ouvirmos. Porque até esse exato momento, Tiago está falando daqueles ricos, não é? Mas o texto agora ele começa a se virar para nós, para cada um de nós. Porque estava fácil, né? Nós estávamos distante do problema. Era fácil, nós estávamos pensando: nossa, que absurdo esses ricos, gente sem noção, não é? Vamos nos unir contra eles, eles fazem mal para nós, não é? E Tiago, né, fala: calma, não é? Calma aí, pequeno gafanhoto revolucionário, não é? Porque agora ele vai nos chamar a atenção. Vocês viram onde o dinheiro vai levá-los, a desgraça que o dinheiro irá levá-los, a condenação. Por isso agora examinem seus corações, porque talvez você encontre a mesma doença nascendo em vocês. Qual doença? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E como saber se o amor ao dinheiro já começou a nascer dentro de nós? O versículo 3 revela o primeiro sintoma, né, talvez. A riqueza com a qual vocês contavam. A riqueza com a qual vocês contavam. Irmão, a partir do momento que nós começamos a ter pensamentos como: enquanto eu tiver dinheiro, eu estou seguro,
meus filhos estão protegidos, meu futuro está garantido e eu estou bem, ou seja, eu conto com o dinheiro para cuidar da minha vida, os primeiros sintomas já estão no seu coração. Essa doença está no teu coração já. E aí veja, como muitos daqueles que apontam os ricos e poderosos que pecam contra Deus e a humanidade, têm dentro do seu próprio coração a mesma doença. Talvez a única diferença é que nós, aqui generalizando, não temos tanto dinheiro ainda para que essa doença seja claramente vista. Mas nós temos o mesmo pecado, o mesmo problema. É nesse momento que o dinheiro deixa de ser um instrumento em nossas mãos, uma ferramenta em nossas mãos, e se torna um salvador, um falso salvador, mas um salvador para nós. E nós começamos a esperar do dinheiro aquilo que nós deveríamos esperar somente em Deus. Olhe para a sua vida. De forma prática agora, olhe para a sua vida. E perceba o quanto você tem se dedicado quando o assunto é dinheiro. O quanto você se dedica quando o assunto é dinheiro. Agora, compare a sua dedicação quando o assunto é Deus, quando o assunto é sua vida espiritual, quando o assunto é a igreja. E aí? Para quem você se dedica mais? Porque para ganhar dinheiro, eu não falo que é errado, né? Entendo o que eu estou dizendo. Para ganhar dinheiro, nós acordamos cedo, nós somos proativos, nós trabalhamos com seriedade, responsabilidade, suportamos cansaço, encontramos um jeito, enfim. Quando o assunto é ganhar dinheiro, eu sou um leão. Agora, quando o assunto é minha vida espiritual, quando o meu assunto é Deus, sua igreja, talvez comecem a surgir desculpas, né? Não tive tempo, cedo demais, tarde demais, barulho de menos, né? Esqueci do meu compromisso, estou cansado, né? Outro vai fazer no meu lugar, né? E aqui nós voltamos à pergunta inicial. O que o dinheiro tem feito com o teu coração? Será que você, como esses o texto, são aqueles que contam com o dinheiro mais do que contam com o Deus do dinheiro? Porque talvez a nosso discurso público, nós amamos Deus acima de todas as coisas, mas por isso que eu falei, olhe para a prática da sua vida. Quanto de dedicação você coloca quando o assunto é o dinheiro? E quanto é a sua dedicação quando o assunto é Deus e aquilo que está atrelado a Deus? Talvez você descubra que você já tem os sintomas do amor ao dinheiro aí. Talvez você descubra que o dinheiro já virou a tua segurança, não mais Deus. E agora o Tiago ele dá um passo a mais. Ele quer se aprofundar mais nesse tema, né? Ele vai lidar com, a partir do momento que nós começamos a amar o dinheiro, além de nós nos afastarmos de Deus, nós vamos começar a mudar a forma como nós tratamos as pessoas, não é? Quando o próximo paga a conta. Então o versículo 4 diz assim: por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujos salários vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores do que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles estão sendo acusados aqui de que parte do dinheiro que eles estavam acumulando deveriam estar nas mãos dos trabalhadores. Por quê? Porque aqueles trabalhadores eram diaristas, eles dependiam do pagamento do dia para comer. Eles trabalhavam e recebiam no dia. Por isso a lei de Deus ordenava que eles recebessem o pagamento no mesmo dia que trabalharam. E os ricos estavam retendo esse pagamento, que era o combinado. Não é? E reter o pagamento não era economia, eles estavam cometendo uma fraude, não era prudência, eles estavam cometendo uma injustiça contra aquelas pessoas. E você não precisa ser um milionário dono de terras para que essa realidade possa alcançar sua vida, infelizmente. Para nós pode ser aquele prestador de serviço cujo pagamento você atrasou ou está atrasado até hoje.
e dando N desculpas. Não é? É injustiça isso, é uma fraude. A pessoa ela é digna de receber o salário combinado, o pagamento combinado. Não é? O diarista que você tentou pagar menos, explorando seu serviço, talvez era uma pessoa mais simples, e você tentou dar uma volta nessa pessoa. Né? A dívida que você fez para cobrir outras dívidas que o seu desejo desenfreado te forçou a cometer, ou a dívida que você fez para realizar o sonho de ter algo novo, e agora você não paga a dívida. Está fugindo de pagar a dívida, porque quer manter o seu conforto, não quer abrir mão e honrar aquilo que você combinou, aquilo que é justo, aquilo que é certo. Em todos esses casos, a lógica é sempre a mesma. Eu amo tanto o dinheiro, eu quero mantê-lo comigo, mesmo quando ele pertence a outros. Protejo o meu saldo, protejo o meu lucro e o meu conforto, transferindo para alguém mais fraco o prejuízo que eu não quero assumir na minha vida. Por quê? Porque eu amo dinheiro, ué. Porque eu amo dinheiro. Estão sendo explorados, chegou aos ouvidos de Deus, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Por isso, preste atenção, se você foi explorado, o nosso Deus ouviu o seu clamor. A sua dor não é ignorada, o seu caso não é esquecido. Mas, se você foi quem o explorou, o mesmo Senhor ouviu o clamor contra você. E você vai ter que prestar contas no dia do juízo do que você está cometendo contra o mais fraco. E aqui então nós voltamos de novo para a pergunta inicial: o que o dinheiro está fazendo com você? O que o dinheiro está transformando no seu coração? Porque quando nós usamos o dinheiro como de fato ele é, uma ferramenta, ele nos permite fazer coisas maravilhosas. Por nós mesmos, por terceiros, pela causa que é a fé. Não é? Ele nos permite, os meios como o dinheiro que Deus nos dá, permite nós fazermos coisas lindas. Só que quando Ele nos governa, nós deixamos de praticar justiça, deixamos de praticar cuidado, deixamos de ser generosos. Não é? Quando o dinheiro governa nosso coração, a vida do próximo se torna o preço que eu estou disposto a pagar para manter o dinheiro, para não perder o meu dinheiro. Então veja, o dinheiro primeiro nos afasta de Deus e vai nos levar a uma desgraça. Só que nesse caminho, ele também vai fazer da vida dos outros uma desgraça também. Porque a forma como nós começamos a tratar os outros vai mudar. E Tiago agora ele quer dar mais um passo. Ele quer se aprofundar um pouco mais nesse problema. E ele vai lidar agora com o perigo. Preste atenção. Preste muita atenção nisso. Com a ilusão, com o perigo de tratar as riquezas sempre como se fossem bênçãos de Deus em nossas vidas. Não é? Eu digo isso porque muitas vezes as pregações são sobre dinheiro e prosperidade. E nós sempre vemos dinheiro e prosperidade como Deus nos abençoando. E Tiago vai lidar com isso agora. Não é? Que é o nosso ponto 3, quando o conforto esconde o juízo. Versículo 5 diz assim: vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Engordando a si mesmos para o dia do abate. Né? Vamos traduzir um pouco o que o Tiago está falando? Imagina uma galinha que todos os dias recebe comida em abundância, né? Ela tem um buffet para ela. Enquanto as outras do galinheiro recebem só aquela ração sem vergonha necessária. Se essa galinha pudesse pensar, talvez ela dissesse, né? Que vida maravilhosa que eu tenho, né? Quanto luxo. Eu sou favorecida pela vida, sou abençoada. Não é? Enquanto as outras vivem com tão pouco aí lutando, para mim não falta nada. Para mim não falta nada. Eu sou uma galinha abençoada. Não é?
Ou seja, ela interpretaria toda aquela fartura como um sinal de cuidado, privilégio, segurança, um sinal de bênção na vida dela. Mal sabia ela que ela não estava recebendo mais porque ela era a preferida. Ela estava sendo engordada, porque logo seria abatida. Percebe? É assim que Tiago está dizendo a respeito desses, não é, que amam o dinheiro. Os ricos, ou aqueles que amam o dinheiro, de novo, agora o texto virou para nós. Então não é mais a respeito daqueles ricos somente. É a respeito de todos aqueles que amam o dinheiro, independente do quanto você tem na conta. Não é? Então olham para o patrimônio, olham para aquilo que cresce, né? Com aquilo que compra e etc., para a mesa cheia, né? E para seus desejos satisfeitos, e conclui: Deus está nos abençoando. Não é? Nós somos grandemente abençoados por Deus. E muitas pregações e pseudo-igrejas reforçam essa mensagem. Não é? Enquanto isso, Tiago olha para a mesma fartura e diz: vocês estão sendo engordados para o dia do abate. Porque essa riqueza é justamente aquilo que vai condená-lo. Não é? Então veja, o amor ao dinheiro é perigoso porque pode fazer uma pessoa se sentir favorecida por Deus, enquanto vive na direção oposta da sua vontade. O amor ao dinheiro ele é sorrateiro, porque você pode achar que você é um dos preferidos de Deus, né? E que você tem sido um bom cristão, enquanto na verdade você está indo a passos largos para o inferno. Enquanto aquele menos desprovido, que não está sendo tão abençoado, esse sim herdará, não é? A verdadeira riqueza. O versículo 6 é mais duro ainda, ele diz assim: condenam e matam inocentes, sem que eles existam. Então Tiago agora ele abre a cortina e mostra, né, o que aquele conforto estava escondendo na vida daqueles ricos. Todo aquele luxo, ostentação, estavam sendo possíveis à custa de gente que não tinha força para reagir. Estava sendo possível por exploração mesmo, por roubo, por fraude. Então veja, primeiro o amor ao dinheiro fez com que a segurança deles fosse tirada de Deus e colocada no dinheiro. Depois, para continuarem ganhando mais dinheiro e proteger o que já tinha, começaram a explorar pessoas, não pagar o combinado, não pagar o justo, não é? Explorar pessoas. E agora, nessa terceira etapa dessa doença, qualquer pessoa que ameace o lucro deles são condenadas e até mesmo mortas. E você pode ver claramente na sociedade essa progressão acontecendo. E eu quero concluir o que o Tiago está nos ensinando aqui. Tiago acabou de mostrar pessoas sendo exploradas, pobres e inocentes, esmagados. E é impossível não perceber aqui o paralelo com Jesus Cristo na cruz. Porque Jesus foi um inocente condenado. Jesus foi um inocente que foi morto. Jesus foi um inocente que não reagiu, não porque não poderia reagir, porque lhe faltasse poder, mas porque ele decidiu se entregar. Não é? E existe uma ironia cruel aqui nessa história, porque Jesus foi entregue à morte justamente pelo pecado que Tiago está denunciando. Porque o amor ao dinheiro fez Judas entregar um inocente. Foi o amor ao dinheiro a raiz desse pecado que tomou conta do coração de Judas. E ele entregou então Jesus. Olha que ironia cruel. E olha como a Bíblia ela se conversa. Ela se conversa, não é? Agora nós sabemos, Jesus não morreu em vão na cruz. Ele recebeu o juízo que pessoas como nós mereciam receber. Pessoas que dizem confiar em Deus, mas descansam verdadeiramente no dinheiro.
Pessoas que recebem a provisão, mas esquecem de quem é o provedor e da igreja do provedor. Aqueles que protegem seu próprio conforto enquanto exploram pessoas. Jesus morreu, pagou o preço por esses pecadores. Jesus recebeu a nossa condenação para que nós pudéssemos nos arrepender desses caminhos, nos reconciliar com Deus e ter uma vida nova. E é justamente daqui que nasce nossa esperança. Em Cristo, através de Cristo na cruz, nós podemos voltar ao cuidado do verdadeiro provedor das nossas vidas. Porque Jesus nunca abandonou seus filhos e nunca abandonará seus filhos. Jesus continua dando tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso provedor. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele ouve nossa oração. E Ele, no final, é o verdadeiro dono de todo ouro e de toda prata, irmãos. E a Bíblia diz que Ele estará ao nosso lado até o fim. Então preste atenção. Se você é um cristão, o Senhor é o seu pastor, não o dinheiro. Não o dinheiro. Porque o seu salário ele pode mudar. Sua reserva financeira pode diminuir. Os seus planos financeiros podem falhar. Mas o verdadeiro Deus, seu Pai, nunca deixará de ser o verdadeiro Deus, nunca deixará de ser seu Pai e nunca deixará de ser o verdadeiro provedor da sua vida. Não é? E essa segurança em Deus que começa a libertar nosso coração do domínio do dinheiro, do amor ao dinheiro. Não é? Então qual é o remédio para o amor ao dinheiro? Fé em Deus, verdadeira, buscar a Deus, sabendo que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso garantidor do amanhã, como nós pregamos semana passada, que sem Ele nada somos e nada podemos. E aí o dinheiro volta a ser aquilo que ele sempre deveria ter sido, ferramenta, instrumento, nada mais que isso. Não é? Por isso, não é? Se existe algum pagamento retido na sua vida, vai lá e paga. Ou então faz um acordo para pagar. Tá? Se você prejudicou alguém financeiramente, você tem que reparar essa pessoa. Tá? Se o conforto fechou seus olhos, você tem que se arrepender. E começar a usar aquilo que Deus coloca nas suas mãos para amar e servir. Para amar e servir. Né? E pode começar com as suas ofertas na igreja, por exemplo. Se você está em dúvida de como começar a fazer o dinheiro amar e servir, suas ofertas é um bom início. E perceba, nós terminamos aqui com a mesma pergunta do início. O que o dinheiro está fazendo com você? O que o dinheiro está fazendo com você? Né? Ou se nós quisermos melhorar a pergunta, né? No que o dinheiro está te transformando? E o nosso refletir e praticar da manhã é quando você confia que Jesus cuidará de você, o dinheiro deixa de ser sua segurança e volta a ser uma ferramenta para amar, servir e compartilhar. E eu oro para que essa mensagem encontre no coração de cada um de nós, um coração pronto para que ela possa crescer e dar frutos, para que nenhum de nós seja encontrado como aqueles que serão condenados pelo amor ao dinheiro.